Sami Zayn é considerado um dos melhores lutadores de toda a indústria do wrestling profissional, devido à sua ética de trabalho e às suas atividades de caridade fora do ringue. Sami conseguiu conquistar um lugar importante no coração de milhões de fãs ao redor do mundo. No entanto, existem algumas superestrelas que, apesar de tudo, não se dão nada bem com o canadense. Por enquanto, vou parar de falar e hoje apresento para vocês 5 lutadores que odeiam Sami Zayn. Lembre-se de comentar qual superestrela você gostaria de ver nessa série. 5 Flair. Sami Zayn não só demonstrou sua excelência na WWE, mas também lutou em várias empresas e conquistou vários prêmios antes de estrear na prestigiosa empresa de luta livre. O lutador canadense desenvolveu seu personagem, misturando suas habilidades no microfone com sua habilidade no ringue. O lutador de quase 40 anos está no auge de sua popularidade, com sua personalidade incrível e apresentação. Mas, por mais talentoso que seja Zayn, o membro do Hall da Fama Ric Flair parece ter alguns problemas com ele. No ano de 2023, em uma entrevista ao podcast em inglês Nação Sem Censura, Ric Flair criticou aberta e duramente Sami Zayn. O Nature Boy falou sobre sua falta de comunicação e a má energia que, segundo ele, Sami Zayn gera nos bastidores. Flair disse exatamente: "Para mim, pessoalmente, quando tive a oportunidade de conversar um pouco para me dar bem com Sami Zayn, foi um desastre. O cara é apagado, pouco sociável e muito distante. Para mim já era. Não vou mais dirigir a palavra a ele. A menos que ele faça isso, ou seja por trabalho. Eu, da minha parte, não vou fazer isso." Muito diferente é seu melhor amigo Kevin Owens, que é um verdadeiro cavalheiro e muito respeitoso nos bastidores. Essas foram as palavras de Ric Flair. Muitos afirmam não saber se acreditam na história do Nature Boy ou se ocorreu como ele relata. Já se sabe que Flair costuma pegar no pé de alguns lutadores e os deixa mal onde quer que vá, só porque não se deram bem com ele. Número 4. Brie Bella. Sim, uma das gêmeas é uma das pessoas que se deu mal com Zayn por um tempo, e não há registros ou confirmações de que voltaram a se falar. Vamos colocar em contexto. Sami Zayn, na WrestleMania 36, enfrentou Daniel Bryan em uma luta pelo título intercontinental. A empresa queria que Sami perdesse o título naquela noite, mas o campeão pediu, por favor, um tempo a mais com seu reinado. Por isso, naquela noite de WrestleMania, Sami venceria Daniel Bryan e continuaria sendo o campeão. Ok, até aí tudo bem. No entanto, o grande problema viria quando, depois dessa luta, Sami Zayn não apareceria mais na WWE. Tudo bem, isso porque ele decidiu ficar em casa para se proteger da Covid. A pandemia estava no auge e Zayn decidiu não voltar a lutar. A empresa não aceitou esse pedido, mas ele não se importou nem um pouco. Brie Bella foi às redes sociais reclamar publicamente para fazer justiça pelo seu marido Daniel Bryan, além de chamar Sami Zayn de egoísta e dizer que ele não quer ver seus próprios colegas crescerem. Tudo isso porque ela achava que, se Zayn, depois de sua vitória na WrestleMania 36, não voltasse a lutar, era só para ficar em casa. Então ele deveria ter dito para Daniel Bryan ganhar o título naquela noite, já que ele continuaria aparecendo nos programas semanais da WWE. Após algumas semanas, e depois de todo esse escândalo na mídia, a WWE comunicou em suas redes oficiais que o título seria tirado de Sami Zayn, por ele não poder defendê-lo. Sami Zayn afirmou que não se importava, mas seguia como o verdadeiro campeão, já que ninguém tirou seu título. Muitos até consideraram essa punição injusta, porque a WWE autorizou Roman Reigns a não aparecer nos programas semanais e a ficar em casa enquanto a pandemia passava. Antes de continuar com este vídeo, por favor, peço que comente qual superestrela você gostaria de ver nos próximos capítulos de 5 lutadores que odeiam. Cuento contigo. Número 3. Vince McMahon. Uma das razões, como a do tópico anterior, era o que incomodava e muito Vince McMahon. Sempre se soube que Sami Zayn não era o garoto favorito de Vince. Pelo contrário, Big Cass disse em algum momento que Vince detestava Sami Zayn. Vince sempre sentia que Sami fazia o que queria e pouco respeitava as regras da companhia, um dos principais motivos pelos quais Vince McMahon odiava Sami.
Quando o lutador não queria participar dos shows na Arábia Saudita, por questões pessoais que tinham um pouco a ver com o conflito social e político em que o país estava envolvido com a Palestina. Já que Zayn é de origem síria e expressou seu total apoio ao povo da Palestina em várias ocasiões, e continua fazendo isso. Sami Zayn recusou muitas vezes ir aos shows na Arábia Saudita, e ele sabia que deixava Vince entre a cruz e a espada, porque se Vince o demitisse, basicamente ficaria como um cara que não respeita as liberdades individuais e que não respeitava a decisão real de Zayn. No entanto, quando Sami Zayn quis ir para a Arábia Saudita em 2022, o país negou a entrada dele por ele ser sírio. No ano de 2023, finalmente, a Arábia Saudita se abriu para que os sírios pudessem entrar no país. E foi por isso que Sami Zayn pôde entrar. Embora Vince McMahon não esteja mais na WWE, com certeza ele não esquece das vezes que pediu isso por favor, e Zayn se recusou a ir. Número 2. Arn Anderson. Anderson é um lutador profissional atualmente aposentado. Sua carreira é conhecida por suas alianças com Ric Flair e também com vários membros do grupo Os Quatro Cavaleiros. Ele foi introduzido no Hall da Fama em 2012, sendo reconhecido dentro do grupo dos grandes lutadores. Atualmente, ele continua trabalhando na WWE, mas não mais dentro do ringue, e sim na parte produtiva e criativa das lutas. E aqui eu quero que vocês escutem bem, para que isso fique claro. Porque realmente eu não sei se Arn Anderson realmente odeia o Sami Zayn, mas às vezes que Anderson teve que trabalhar produzindo lutas do Sami Zayn, ele disse que o lutador canadense era realmente detestável, e que ele odiava produzir as lutas do Sami porque achava que ele era um sabe-tudo, e que ele sinceramente preferia não trabalhar com Sami Zayn na produção e criação de suas lutas. No entanto, Arn Anderson disse que apesar de ser irritante e de odiar trabalhar com o Sami, ele continuava sendo um cara legal fora do ringue, com boas ações e uma grande personalidade, mas que ele preferia mantê-lo à distância na hora de trabalharem juntos. Número 1. Zack Ryder Matt Cardona, ou Zack Ryder, não se dava nada bem com Sami Zayn nos bastidores, e isso era bem conhecido pela grande maioria. Zack Ryder diria que Sami Zayn era um cara muito crítico das lutas de outras superestrelas, e que ele sempre tentava diminuí-lo de maneiras desprezíveis. Kevin Owens, o melhor amigo de Sami Zayn, disse que às vezes o erro de Sami era se considerar muito perfeccionista para a luta livre, e que isso fazia com que os outros percebessem como críticas, ao invés de comentários para melhorar. Obviamente, isso não agradava em nada ao Zack Ryder, que disse que teve que parar de falar com o Sami Zayn para não ouvir mais seus comentários negativos e absurdos. Comente, qual superestrela você quer ver na série?